MBL, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. O Renan está aqui pela nossa região, é nosso convidado de hoje. Vamos falar de política aqui regional, tentar entender do Renan o que ele pensa nessa candidatura aqui para o estado do Paraná, qual o olhar dele sobre a nossa região e desdobramentos também do cenário atual político e jurídico e policial, né? Precisamos pontuar dessa maneira. Bom dia, Renan, seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês, sempre um prazer. Adoro Maringá, adoro a região também. Enfim, espero contribuir com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Renan, eu já vou começar com você. Vou tentar trazer para a conversa aqui para a gente tentar entender o que vocês pensam como pré-candidatos, né? Tô colocando assim porque o Missão é um partido novo, né? 3 meses e meio de vida. 3 meses. Era uma aposta negativa do cenário político, né? No entanto, vocês conseguiram as assinaturas, implementaram o partido e estão com a pré-candidatura correndo por aí. Sim. Então vamos lá, ó. Eu vou tentar separar MBL e Missão. Bom. São coisas distintas, tá? Mas como o partido tem representação no Paraná, aqui em Maringá, como é que tá esse cenário para vocês terem palanque aqui exatamente para campanha eleitoral? Nós temos, historicamente, o MBL sempre teve um time de militância muito bom aqui no Paraná. A gente foi bem nas últimas eleições, inclusive em Londrina perdemos agora por 4 votos uma eleição para vereador com o Bertolucci. Primeira eleição, um menino que até nem tem redes sociais grandes. Ganhamos com um idiota lá em Curitiba, que é o João Bétega, e nos arrependemos, tanto que nós expulsamos ele do movimento e a equipe dele inteira pediu demissão. Então, a gente tem força, tem penetração. O MBL tem uma história muito grande no Paraná. Dito isso, agora com o partido as coisas mudam de figura, porque você precisa ter lideranças espalhadas pelo estado. A gente tá falando de quase 100 candidatos, quando você soma deputado estadual e federal. A gente tem o França como pré-candidato ao governador. Então a gente tá fazendo agora uma construção não só de um discurso, mas de uma proposta que envolva Paraná linkada com o modelo de Brasil. E eu venho tentando construir isso em todos os lugares que eu vou. Esse aqui, eu já rodei Pernambuco, eu rodei Rio Grande do Norte, eu rodei Ceará. De grandes viagens, né? Eu dei uma passada em Minas, fiz um pouco no interior de São Paulo. Agora a outra viagem grande que eu tô fazendo é Paraná. Justamente como uma contraposição à viagem que a gente teve agora pro Nordeste. Por quê? Porque a gente vê no Brasil alguns modelos de país diferentes. Eu rodei alguns lugares no interior do Rio Grande do Norte, cidades sem nenhuma atividade econômica. É exatamente o oposto que a gente tem aqui no Paraná. Maringá, Londrina, mas mesmo outras cidades menores, você tem muita atividade econômica. Mas paradoxalmente o que a gente vê aqui, cidades muito boas, que são conectados por estradas horríveis, por uma infraestrutura pobre. A gente ainda tem um percentual relevante de cidades no Paraná que não tem nenhum saneamento básico. E você tem escândalos de corrupção aqui no Paraná que poderiam ser escândalos do Maranhão. Então tem uma coisa muito estranha que tem no Paraná, que é, ao mesmo tempo que vocês têm grandes cidades, uma população muito ativa, uma produção econômica relevante, é o 4º PIB do Brasil, você tem uma infraestrutura muito similar ao do Ceará e do Rio Grande do Norte. Essa é a real. A infraestrutura dos dois é muito ruim. E por quê? Como resolver esses problemas? Eu acho que essas são as respostas que a gente precisa trazer enfim, é um prazer hoje debater isso aqui com vocês. Vamos lá. Ângelo, você já tem? Manda. Tenho. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, aqui em Maringá, o MBL, em tese, elegeu lá para trás um vereador. Esse vereador, no dia que houve aquele movimento e tal, uma reunião, né, um comício aqui em frente à catedral, e ele me pediu para não colocar que ele era representante do MBL. Mas ele comandou o MBL por um tempo aqui no Paraná. Hoje está em outro partido. Então, Maringá tem essa história. A pessoa única que a gente tem conhecimento se elegeu com o apoio do MBL, mas depois se arrependeu, não usou, escondeu. Sabe o que ele fez? Essa pessoa, ela tende a se repetir. Por exemplo, o senhor tem nome já para comandar o Missão aqui em Maringá e na região? Eu acho que deve estar se referindo àquele Homero Marquesi. É um tipo de cara, historicamente, que a gente errou em ter. Assim como, ao longo da história do MBL, sempre entram pessoas jovens. O caso dele nem era jovem. Mas pessoas entram, crescem conosco, aí depois, agora eu vou virar bolsonarista pra alçar voos mais altos e tal. Porque imagina que puxar o saco do Bolsonaro, nem era muito o caso dele, mas puxar o saco do Bolsonaro ia permitir que a pessoa crescesse. A gente vem alterando isso, esses casos ainda existem, mas diminuíram muito, né? Porque o MBL exige demais do político. O cara, ele definitivamente ele tem que ter uma conduta muito correta no mandato dele. Ele tem a votar, se vem algum absurdo do governo em questão, ele tem que votar. A gente não deixa o cara entrar em termos nacionais naquela pauta, volto a colocar, a pauta fácil do puxa-saquismo ao político da ocasião. Então isso faz com que a gente tenha, vamos dizer, dificuldades na manutenção de alguns nomes que não são comprometidos com a nossa agenda, isso é um clássico. 2,
a pergunta que você colocou sobre, tem uma liderança, um rosto específico aqui, definitivamente não será um candidato o rosto. Agora com o partido, o que a gente precisa fazer e fortalecer cada vez mais são os nomes da instituição. Então, o grupo que a gente está montando no Paraná é um grupo grande, né? Grupo de militantes, mas nós queremos dar um enfoque e dar poder e autoridade para quem é o militante que ajudou, inclusive, a coletar as assinaturas. Porque quem coletou as assinaturas não foram os candidatos, né? Foram os militantes. Quem montou o partido, efetivamente, foi a militância. Então, a militância tem que ser respeitada nesses pontos. E aí eu não vou falar, tem um nome A, B ou C. Tem um coletivo de pessoas. Foi meio esquerdista falar, tem um coletivo aqui, mas é verdade, tem um grupo e a gente tem que respeitar isso. Okay. Edivaldo Magro? O discurso lembra o novo falando. Ô, Renato. Grêmio lança. No começo, né? Não te fiz nada, poxa. Não, assim, eu também não conheço o Nordeste, não conheço o Paraná. Comparar a infraestrutura aí é meio forçado. Vamos falar um pouquinho sobre segurança, que é um tema caro para você, né? Você está sempre insistindo nesse tema. E você propõe como instrumento de combate à criminalidade resgatar ou impor, que é um instrumento constitucional, do estado de defesa. Ontem eu estava lendo um pouco a respeito disso, né? Em todas as entrevistas você se refere a esse instrumento com alguma recorrência. E é uma dificuldade enorme impor esse tipo de instrumento para valer naquele modelo que você quer. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você pretende combater com o estado de defesa, indo lá na fonte mesmo, quando você não está combatendo o que a gente acha mais importante, que é aquelas fontes de financiamento, né? Então, algumas operações tratam exatamente disso. Mas você acha que eu não focaria na fonte de financiamento? Não, eu gostaria que você explicasse, porque me parece que é tão radical esse tipo de instrumento, né? Porque ele impõe uma série de, até algumas liberdades individuais, propor, você pode ou não optá-lo, mas conta pra gente como é que você quer. Me parece que é um tema grave para você. É um tema central, na verdade é um tema grave, especialmente para quem mora nas regiões controladas pelo tráfico. Vocês no Paraná têm o privilégio de não ter tanto esse problema por aqui, ainda que exista. São Paulo existe muito, o Rio de Janeiro é enorme. Agora, quando você vai para o Nordeste, a situação é aterradora. Você tem cidades inteiras controladas pelo tráfico de drogas. Eu visitei uma que chama Santa Quitéria, no Ceará, que o prefeito contratou o Comando Vermelho para fazer a campanha para ele. E o Comando Vermelho ia na casa das pessoas, se a pessoa, vamos dizer, sinalizava o apoio ao adversário, ele botava, vamos dizer, o Comando Vermelho para assustar a pessoa. E o Santa Quitéria tem urânio. É um lugar rico e com recursos estratégicos para o Brasil. E aí, controlado pelo Comando Vermelho, outras cidades inteiras, a periferia inteira de Fortaleza. Então, a tomada que está tendo no Nordeste, a gente comenta menos do que a tomada que teve no Rio de Janeiro, por parte das facções. Mas é uma tomada de natureza militar. Eles tomam, eles se impõem, eles fazem a classe política se adaptar ao contexto deles. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, é uma medida, a gente pode falar, radical, porque a situação ela é dramática. É igual falar, olha, a pessoa está com câncer e ela vai ter que tomar uma medida mais radical, vai ter que fazer uma cirurgia. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo. O Brasil está precisando disso. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar o México. O México hoje tem regiões realmente inteiras controladas quase que formalmente pelo tráfico, pelos cartéis. Os cartéis já têm agora operações paramilitares e respondem às Forças Armadas e à polícia com o mesmo poder efetivo. O Brasil está se encaminhando para um cenário desse. E a gente tem que brecar isso. Uma coisa é alterar as leis penais, as leis de execução penal. Isso é uma alteração importante para a gente ter, para a gente evitar a continuidade do crime. A outra alteração que a gente tem que ter é, agora nós temos que eliminar o comando. A partir do momento que existe um comando, hora do PCC, hora do TCP, hora do Comando Vermelho, sobre áreas brasileiras, e aí é estimado que a gente tenha 23 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime, você vai ter que tomar essas medidas. E por que o estado de defesa? Poder falar uma GLO, poder falar, por que especificamente o estado de defesa? Porque todo mundo sabe, você vai conversar com a polícia do Ceará, você vai conversar com a polícia do Rio de Janeiro, mesmo com a polícia de São Paulo, os criminosos se escondem nas casas das pessoas. Então, quando você faz uma operação policial, um criminoso vai lá e se esconde ou no barraco ou numa casa mesmo de alguém. Pois bem, você, com o estado de defesa, você consegue entrar nessas casas sem precisar de mandado. Porque você tem que capturar esses caras. Tem que ter a lista de quem você vai capturar, você monta a operação e você vai circunscrever aquela área dominada pelo tráfico e você vai capturar todo mundo que tá ali. Ou você vai prender, ou você vai matar. Mas é isso que vai ser feito. Então, a gente pode chamar de medida radical, a gente pode dar o nome que quiser. O fato é, a gente não pode, ao longo de um ano, no meu primeiro ano de mandato, permitir que o Comando Vermelho ou o PCC existam. E aí você fala, poxa, mas e aí como é que fica a parte de inteligência? Uma coisa não é em contraposição à outra. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa mesma... A gente falou, vamos botar um estado de defesa circunscrito ali às favelas, as regiões tomadas pelo tráfico. O Porto de Santos e São Paulo tem que entrar. O Porto de Santos tem que ter um estado de defesa que pegue o Porto de Santos. Porque é por lá que o PCC está exportando a droga dele. A Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras têm que estar na fronteira do Mato Grosso do Sul, que é onde entra a droga para passar pela Rota Caipira.
Você tem que ter uma medida inteligente que definitivamente quebre, prenda e ou mate as lideranças do tráfico no Brasil. Senão a gente vai ficar fingindo que a gente está tendo uma normalidade, quando boa parte da população brasileira, coisa de 10%, já vive sob o comando do tráfico. Você quer... Não, eu quero você usar as Forças Armadas, o Exército. Também. E a gente, sabidamente, não é uma força destinada a operações urbanas, né? Sempre convocadas. Isso, para a garantia da lei e da ordem, já deu um monte de problema no Rio de Janeiro. Então, sim, eu acho que é uma força que não está preparada para ações desse tipo. Mas ela não faria isso. E implica num trabalho bastante complexo de convencimento. Mas não é complexo. Quando você fala, eu vou entrar na casa e buscar o bandido, aí você já estabelece um confronto perigosíssimo para aquele cidadão. Mas olha só, o bandido tá lá. O bandido tá lá, mas junto com um monte de pessoas. E você vai ter que entrar lá pra pegar. E você que deve conhecer bem a verdade das favelas, como é lá. Não é bem assim, tem muita gente de bem. Mas você acha que eu tô falando que o favelado, todo favelado é traficante? Eu não tô falando isso. Você entra direto numa casa das pessoas com essa autoridade, com o direito de entrar na casa das pessoas, automaticamente se coloca em risco, especialmente o cidadão que está naquela casa. Mas olha só, vamos lá, o cidadão já está em risco. Mas é um risco enorme, né? Deixa eu responder. Foi um bom ponto o que o senhor trouxe, mas o senhor está errado. Efetivamente o senhor está errado. Primeira coisa, o traficante, ele faz refém a pessoa é obrigada a colocar o traficante dentro da casa dela. A polícia não vai chegar atirando em todo mundo e tampouco eu acho que a população ali é uma população composta inteira de traficantes. Não é, a Rocinha não é assim, é o morro dos traficantes. É um morro controlado por traficantes. Eu quero libertar aquelas pessoas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, sim, as Forças Armadas Brasileiras não são elas que vão fazer o combate direto. Porque sequer eles têm, vamos dizer, equipe e treinada para tal. O que eles fazem é ser uma força auxiliar e todo mundo sabe. Quem vai derrotar o crime organizado no Brasil são as forças e os batalhões de polícia espalhados pelo Brasil. Ponto. Porque são eles que já vêm fazendo isso e, inclusive, não vamos arrancar a glória deles de derrotar os seus maiores inimigos, que são esses traficantes e essas facções. As Forças Armadas são auxiliares. Existem forças especiais do Exército Brasileiro que podem atuar pontualmente em operações junto com as polícias. Mas, efetivamente, todo mundo sabe, os governadores, as próprias Forças Armadas, que as Forças Armadas são auxiliares. Então, para te dar um exemplo bem ilustrativo, se eu estou no Rio de Janeiro com as forças policiais entrando nas favelas e fazendo as operações para desmontar o crime, quem vai estar na rua fazendo o acompanhamento e fazendo aquela ronda ostensiva armada para garantir que o crime não desça, são as Forças Armadas. Porque não são eles a fazer o combate ostensivo direto. Eles vão fazer a ronda ostensiva, que é uma outra coisa. Então, cada um num papel. Mas as Forças Armadas têm que ser colocadas em campo. Porque elas são forças auxiliares que vão permitir a consecução do projeto. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, sua vez. Bom dia, Renan, tudo bem? Fernando Tupan de Curitiba. O que eu quero saber, assim, uma coisa também regionalizada. Existe algum deputado estadual ou algum candidato ao governo que possa vir para uma missão? Eu sei que houve uma conversa com o senador Sérgio Moro. Como que está tudo isso aí que ele está num conflito constante com o deputado federal Ricardo Barros e talvez ele não tenha espaço lá. Existe essa possibilidade do Moro bater na porta com a Rosângela ou só o Moro? Boa com o ex-ministro Sérgio Moro, com o senador Sérgio Moro. A Rosângela também, ela é amiga da Amanda. E eles estão passando por um problema que nós já passamos, né? Que é confiar na palavra do União Brasil para qualquer coisa, né? Não dá para confiar no União Brasil. Então, o Moro está provando de algo que a gente provou nas eleições municipais em São Paulo com o Kim Kataguiri. E o caso dele é ainda mais grave, porque o Moro lidera as pesquisas aqui, né? Nós não tivemos nenhuma conversa, mas nós temos uma relação boa. Naturalmente, nós temos um candidato ao governo aqui do Paraná, um pré-candidato, que é o França, e qualquer coisa passaria pelo Moro conversar com o França e entender que, assim, nós temos um projeto que é o Livro Amarelo, nós temos uma agenda muito clara e muito específica, nós não somos um partido de aluguel, né? Então, assim, deixa eu sentar aí, deixa eu fazer uma composição. Conosco não existe isso, eu volto a falar. A gente tem um partido que eu preciso respeitar, antes de tudo, o trabalho de mais de 2.000 jovens que foram coletar fichas no meio da rua. Dito isso, o partido ele precisa crescer e... Se alguém se adapta e se é da vontade do time do Paraná, poderia. Mas isso aqui é só especulação e conjectura, porque não há conversa. Bom dia, Renan. Recentemente, em uma live, você chamou o senador Flávio Bolsonaro de ladrão e traidor e que ele precisa ser destruído. O senhor tem a falar sobre essa polêmica? Se é esse o discurso que você pretende implantar na campanha, né? Falar que precisa ser destruído. O que quis dizer com isso? Eu quero te perguntar de volta, o que você consegue inferir de alguém que num discurso político disse que outro político precisa ser destruído?
Você quer, acho que eu ia desmembrar o corpo dele em pedaços? Não é isso, né? Destruído é o projeto político dele, que é um projeto ruim, dado que ele é ladrão e traidor, e ele é. Esse projeto não pode dar certo, porque não é bom pro Brasil. Tem algo específico dele ser chamado de ladrão e traidor, assim? Você possa Poxa, expor posso. Ladrão. E fica muito vago falar que o cara é ladrão, Não, né? não Você é. tá Eu fazendo posso- uma é que acusação assim, grave. Eu posso entrar no Tem um detalhe. banco lá. Eu posso entrar no detalhe. O Flávio Bolsonaro cometia crime de peculato no mandato dele, como deputado estadual. Era o crime da rachadinha. Um crime confesso pelos seus próprios assessores. Não é que eles negam, não era um crime controverso, é incontroverso. Houve movimentações, o Queiroz pagava as contas pessoais do Flávio Bolsonaro utilizando o dinheiro que era extraído dos salários dos funcionários que fingiam que trabalhavam para ele. E o negócio só parou, esse processo só deixou de andar por conta de duas decisões, uma do Toffoli e depois uma do Gilmar Mendes, que trancaram. Porque na letra da lei aquilo é crime, é peculato, e aquilo poderia levar à ruína da carreira do Flávio Bolsonaro. Traidor por diversos motivos, o pai dele foi eleito com uma agenda anticorrupção em 2018. As pessoas foram tocar, por exemplo, a CPI da Lava Toga, que era um problema que interfere diretamente no que a gente está vivendo hoje. E o Flávio Bolsonaro trabalhou para desarticular isso. Então, traidor porque o discurso era um, e num tema que era muito central para as pessoas, poxa, eles colocaram o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça no governo deles. O Bolsonaro, e isso após ganhar a eleição, tá? Tem que falar, o Bolsonaro surfou no Moro. O Bolsonaro não surfou no Moro, ele ganhou e depois chamou o Moro. Então ele trouxe para si esse compromisso, uma agenda que levou milhões nas ruas. E o Flávio fez outra coisa. Portanto, é um projeto que não apenas não é confiável, é um projeto que em si é corrupto. E por ser corrupto e por não ser confiável, não pode ser o projeto que vai representar o Brasil que trabalha e produz. Porque quando a gente chama de antipetismo no Brasil, a gente está falando em grande medida dos brasileiros que mais trabalham e mais produzem. As pessoas que estão nos ouvindo aqui em Maringá, elas vão entender isso. Aqui é um povo trabalhador. Só que vocês estão devotando a energia de vocês a um projeto que não apenas não deu certo, mas que é formado por pessoas que são ruins. O caso do Flávio Bolsonaro é isso. Eu vou mais ou menos nessa toada. O Ângelo aqui, o Ângelo Rigon, ele costuma dizer a seguinte frase: que Maringá é a terra dos locks, que as pessoas gostam de ser enganadas por aqui. E aí eu vendo o teu discurso de ontem em Londrina, você usa a expressão que o sulista é otário, né? E vocês estão, na verdade, assim, a tua fala de ontem em Londrina é muito próxima do que o Rigon usa como discurso aqui com relação às mesmas coisas. Eu queria que você desenvolvesse pra gente por que essa percepção de que as pessoas gostam de ser enganadas. E você estava falando ontem sobre os políticos que a gente elege. Sim. Poxa, muito obrigado pela oportunidade de falar disso, porque quando eu estive no Ceará, quando eu estive no Rio Grande do Norte, eu fiz essa mesma provocação pro eleitor local lá. Olha, vocês aqui ficam ouvindo que o Nordeste é uma maravilha. E eles ouvem. Radialistas que eu estive lá falavam, não, mas aqui tá maravilhoso. Eu falei assim, não tá maravilhoso. Só pra complementar. Há uma frase recorrente em Maringá de que a cidade é uma ilha e é a melhor do sul do mundo. E aí, por isso, o Ângelo usa essa expressão. Assim, de maneira bem clara, as pessoas, elas padecem dos mesmos problemas e das mesmas torcidas e não enxergam o quão melhor poderia ser a vida pra elas. As pessoas sequer conseguem imaginar uma vida melhor e uma vida diferente. No Nordeste isso acontecia, só que as pessoas votavam no Lula e no Centrão. Aqui também acontece isso, mas as pessoas votam no Bolsonaro e no Centrão. Um exemplo que eu dei lá é o seguinte: cadê os deputados ou senadores aqui do Paraná cuidando da questão do Pacto Federativo, que é urgente pro Paraná? O Paraná não tem dinheiro para fazer investimento em infraestrutura. Os recursos do governo federal que são extraídos aqui do Paraná, o quarto PIB do Brasil, vão para a União e sustentam, sei lá, a classe política do Maranhão, para dar um exemplo, que acho que talvez a pior classe política do Brasil. E não tá resolvendo nem pra turma do Maranhão. O Maranhão continua uma porcaria. A infraestrutura, por exemplo, do Rio Grande do Norte continua uma porcaria. E não resolve pra vocês. A diferença aqui é que quando eu tava numa estrada, cruzando uma cidade pequena do Ceará pra outra, às vezes 1 hora de estrada, você não via caminhão passando. Porque a atividade econômica é quase nula lá. Aqui tem caminhão a dar com pau. Tem uma alta produção, rodando numa estrada esburacada, com uma infraestrutura patética. E os parlamentares daqui, a política daqui, essa é a minha crítica. Não, eu só tô aqui, lutando contra o comunismo. Não, calma aí, que tal você lutar assim? Recursos federais para o Paraná, alteração do Pacto Federativo. Ninguém fala disso, porque não dá voto. Porque se defender e cuidar de problemas que resolvem a tua própria vida, não dá voto. O que dá voto é falar que tá enfrentando aí. Tô enfrentando a esquerda aqui, que todo mundo tá sempre enfrentando uma esquerda. É sempre esse discurso de enfrentamento da esquerda, mas não tem um discurso de enfrentamento concreto. E aqui no Sul isso é especialmente grave. No Sul de São Paulo. Isso existe em São Paulo? Óbvio. Mas no Sul esse assunto é especialmente grave, porque parece que no Sul
o Brasil já deu certo, as coisas se resolveram, e agora vocês querem salvar o Brasil do comunismo. Cara, primeiro, o catarinense, resolva primeiro aí seu saneamento básico que não existe e a ausência de estradas. E vai cobrar o governo federal disso antes de só ficar achando que vai salvar Santa Catarina do comunismo. Mesma coisa o Paraná. O Paraná é um colosso de produção agrícola. O Paraná tem uma economia complexa. O Paraná precisa de infraestrutura desesperadamente. Então, o eleitor do Sul tem que meio que, assim, despertar e falar: deixa eu parar de ser trouxa um pouco, deixa eu cobrar um pouco desses parlamentares que eu elejo. Então, todos lá, vamos repetir, lutando contra o comunismo, mas ninguém resolveu a estrada esburacada aqui do Paraná. Ninguém nem olha pra esse assunto, porque é um assunto que não dá voto, não dá like. Você não vai conseguir crescer em rede social falando desses assuntos. E é o bode na sala. Porque enquanto isso vai ter um parlamentar lá do Maranhão, que não tá ligando pra esses discursos nenhum, e ele vai estar levando dinheiro aqui do Paraná lá pro Maranhão pra ele roubar. E essa é a real, essa é a triste realidade do jogo. Como eu te citei, eu vou te dar a palavra. Não sobre isso, mas eu queria... Fica à vontade. Ele citou uma cidade do Ceará, onde o prefeito foi preso e caçado, né? No entanto, a gente tem lá como presídio para a União Brasil alguém que foi citado como suspeito no empréstimo de avião para o PCC, né? E mais recentemente no caso do Banco Master. No partido dele está o senador Sérgio Moro, o rei da moralidade. Então, assim, são situações diferentes? Não acho que são tão diferentes assim. Mas eu queria perguntar, se puder ainda, é o seguinte: o senhor foi eleito, o senhor está numa missão, tem aparecido nas pesquisas com 3 a 4% nas pesquisas. Instituto. Tem instituto que me dá 0, tem instituto que me deu 7. Mas, no geral, 2, 3, 4. Aí. O senhor conseguiu a façanha de montar um partido, coisa que o Bolsonaro não conseguiu. Né? Com o Barros aqui de Londrina, que montou, lembra, do homem saía aí catando a assinatura. Então eu queria saber o que o senhor acha, pessoalmente, do número de partidos no Brasil. Tem pouco partido no Brasil. Mais de 30? Muito pouco. Não tem partido no Brasil. O ouvinte vai falar: como assim? Tem um monte. Tem um monte de legenda. Legenda não é igual partido. O União Brasil é uma legenda. E o que caracteriza uma legenda? É um cartório que você pode concorrer. Esse cartório tem um dono. Esse dono ganha uma grana vendendo partido regionalmente e apoiando o governo de ocasião. O União Brasil estava no governo do Bolsonaro. E o governo do Brasil está no governo do PT. O PP estava no governo do Bolsonaro. O PP está no governo do PT. O PSD do Kassab estava no governo do Bolsonaro. O PSD está no governo do PT. E para eles é tudo normal. E eles chamam isso de política. Pois bem, eles são legendas. Partido. Nós temos alguns partidos no Brasil. O PT é um partido. Eu discordo do PT. É nosso inimigo político, mas o PT é um partido. É orgânico, tem a agenda com a sociedade civil deles lá. Defende essas facções, a visão das facções internas deles, políticas e tal. O PSOL é partido político. E tem representatividade social. Tem base social. O PSOL é partido. O Novo talvez se torne um partido. O Novo, pra mim, ele é organicamente o partido do bolsonarismo. E a gente tem que tratar assim. Existe um fenômeno muito forte no Brasil que chama bolsonarismo. Igual você tem o peronismo na Argentina. O bolsonarismo é um fenômeno. O Novo seria o partido disso. O PL não. O PL é uma legenda. O Novo, eu não sei. Pessoas do Novo que estão apoiando o PT no Nordeste. No Nordeste você tem o Bacelar, você tem toda a turma do PL lá do Nordeste que vai estar com o PT. O PL é uma legenda do Centrão. E essa característica faz com que o Brasil tenha poucos partidos e muitas legendas. E a missão chega para ser um partido. E qual é o meu desafio? Não deixar a missão se tornar uma legenda. Como isso pode acontecer? Vamos dar um exemplo. Surge uma liderança aqui no estado. Aí essa liderança fala: não, mas aqui eu vou ganhar mais votos se eu apoiar o Flávio Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Qualquer um que botar a cabecinha pra fora pra querer trair o projeto de país que a gente tá criando, vai sair fora no mesmo instante. Esse é o modelo, porque isso é partido. Isso é respeitar as pessoas que coletaram assinatura, é respeitar programa. E nós precisamos fazer isso. Então, o meu desafio hoje como presidente de partido é ter um partido que faça sentido para as pessoas. E a missão fará sentido. Para não repetir o que aconteceu com o fundador do Partido Novo, né, que acabou saindo. Que ele foi bobo, né? Eu não sou bobo, não. Quer dizer, eu acho que eu não sou bobo, só tenho cara. Estamos conversando com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Renan, eles falaram aqui de números de pesquisas entre 3% e 4%. Eu estou bem atento à tua fala nos últimos dias, depois que estávamos nas tratativas para trazer você aqui. E eu percebi que a missão do Missão é chegar até julho com pelo menos 10%. E aí, qual a estratégia que vocês estão traçando para um projeto de país, para algo diferente, que é o que vocês têm pregado? Não é projeto pessoal, pelo que me parece. Sim. Pelo número de gente que acompanha. Ontem, em Londrina, me parece que o evento lá foi bastante interessante. Eu não estava em loco, mas eu vi algumas coisas pela internet. E aí, lá também você disse isso. Vocês precisam me ajudar, porque precisamos chegar a 10% até o final de julho. Sim.
Eu vou usar o exemplo que eu usei em Londrina, né? Pergunta assim, pô, mas parece muito difícil, como você vai pro segundo turno começando com um partido novo que não tem dinheiro, ou o Flávio Bolsonaro tem um recall do sobrenome do pai e tal. E sim, a gente vai arrancar votos do Lula, como arrancou no Nordeste, né? Eu sempre falo, os filhos dos eleitores do Lula gostam da gente, que é a música do Chico Buarque, você não gosta de mim, mas o seu filho gosta, né? E isso vai acontecer também aqui em alguma medida, Márcio. A real é um elefante, né? E como você come um elefante, é pedacinho por pedacinho. Um pouco a cada dia. E como nós vamos conseguir fazer esse um pouco a cada dia? Primeiro, nós precisamos ultrapassar os governadores. Né? E você tem esses governadores Caiado, Ratinho, Zema, que não são candidatos. Aliás, ontem, né, que papelão, tanto do Ratinho quanto do Caiado, quando perguntado sobre o Alexandre de Moraes, o envolvimento dele no escândalo do Master, os dois fugindo da resposta. Foi curioso. Mas ultrapassar eles, e aí até final de julho, que é quando começa de fato a campanha, subir, buscar os 10%, sabendo que os outros vão arrancar as pré-candidaturas, sabendo que eu vou rodar o Brasil, eu vou aumentar o conhecimento ao meu respeito, e com base nisso, alcançar com as nossas propostas os 10%. Os 10% são um número de ouro, porque eles nos colocam totalmente no jogo, são 2 dígitos. Isso consegue gerar aquele efeito de contágio, ou alguns chamam de efeito manada, que é você... Pô, o cara tá crescendo 10, vira 12, 12 vira 15... E aí começar a buscar o Flávio Bolsonaro pra ir com o Lula no segundo turno. E derrotar o Lula no segundo turno, efetivamente. Mas cada processo tem sua etapa, tá? Então, agora a gente tá nessa etapa. Eu tenho que agora rodar o Brasil. Eu vou nos estados, inclusive dos governadores. Eu vou em Minas, tem o Zema. Eu vou em Goiás, que tem o Caiado. Estou no Paraná do Ratinho. E nós vamos provar que nós temos um projeto pro Brasil melhor. Efetivamente melhor. Eu não vou ficar aqui queimando os caras. Não vou ficar aqui, nem mesmo Lula ou Flávio Bolsonaro, as pessoas já sabem a nossa opinião. Agora eu quero falar, pô, a gente tem ideias mais interessantes pra gente resolver os problemas brasileiros. E eu vou fazer isso estado a estado. Não tenho dinheiro, eu vou fazer de carro. Então é bem rock and roll. Eu vim pro Paraná de carro, estou rodando de carro, voltarei para São Paulo de carro e vou fazer os outros lugares do Brasil de carro, na maior parte das vezes. Não há o jatinho do Vorcaro, então não há uns meios de locomoção muito velozes pra me ajudar, mas vai ser assim, na conversa, e se as pessoas me divulgarem, eu vou crescer. Até porque eu tinha 0%. Eu nem sequer era uma das pessoas mais famosas do MBL. O MBL tem pessoas muito mais conhecidas do que eu, espalhadas pelo Brasil. Nem era um dos caras que tinha mais seguidores do MBL. Mas dado que você colocou muito bem, não é um projeto personalista, as pessoas no grupo falaram, não, mas o Renan é uma liderança capaz de explicar e conduzir o projeto. Porque eu liderei na montagem do partido, tenho meus méritos. Então as pessoas falam, então o Renan representa bem o que é o grupo, então vamos com o Renan. E estamos indo. Comecei com 0, 1, 2, 3... Quem fez 4 faz 10, né? Então temos que buscar esses 10. Edivaldo Magro. É bacana o projeto de governo, né? Tentar fugir dessas mesmices ideológicas e tentar apresentar um projeto de governo. E você tem 3 pilares, eu queria que você explicasse pra gente esses 3 pilares, me parece, que sustentam essa sua ideia de um plano de governo, especialmente com relação a uma necessária reforma fiscal que inúmeros partidos vêm tentando criar isso e a gente sempre esbarra num governo perdulário, né? Refém do Congresso que tem que se liberar aquela imensidão de emendas. Como acertar esse país nesse aspecto, tornar o Estado menos perdulário? Né? Olha, ninguém vai falar isso na campanha. Ninguém. Eu tô até aguardando, porque todo mundo fala, os mercados querem ver. Eu quero saber a opinião do Ratinho, do Zema, do Caiado e do Flávio sobre essas reformas fiscais. Nós, pra ser incontroverso, a gente tem um deputado federal, o Kim protocolou uma PEC que resolve a questão fiscal no Brasil, que aborda tudo, da questão previdenciária, da indexação do BPC e da aposentadoria ao salário mínimo, das questões das renúncias fiscais, da vinculação da saúde e educação, que é um problema orçamentário brasileiro gigantesco, de privilégios penduricalhos, seja com militares, seja com o auto judiciário. Quando você junta todo esse pacote, essa PEC endereça esse problema para a gente conseguir cavucar 200 a 300 bilhões de reais no orçamento. Aí, que é o orçamento obrigatório, aí você entra no outro lado, que é você conseguir diminuir a taxa de juros. Porque se você diminuir a trajetória de aumento da dívida, você consegue diminuir os juros. Diminuindo a taxa Selic, você abre mais 200 a 300 bi de espaço fiscal. E aí você começa a discutir em desafogar impostos, você consegue ter uma agenda de Brasil decente, você consegue falar, não, eu não tô quebrado. E você faz uma coisa que é fundamental para qualquer país sério que não tem infraestrutura. Respondendo para uma paranaense, nós podemos investir em infraestrutura agora. Se você tem dinheiro, você tem capacidade de investimento, tem dinheiro que sobra pro governo e a iniciativa privada meterem grana em fazer estrada, ferrovia, estrutura de portos, infraestrutura urbana que não tem. Eu tava ontem em Londrina, mas isso acontece em Maringá, são cidades bonitas, de verdade. Agora, fiação pendurada, nós não podemos aceitar que nossas cidades pareçam um varal velho dos anos 70, 80, como tinha nos Estados Unidos, com um monte de fio. Não, o fio tem que estar aterrado. É uma discussão que a gente tem que começar a ter.
As nossas ruas são uma porcaria esburacada. A gente tem que ter marcos de infraestrutura sério para as nossas cidades serem passíveis de serem vividas. Isso só vai rolar resolvendo a questão fiscal. Inclusive porque um dos temas para mim centrais é desfavelizar o Brasil. É em 10 anos não haver mais favela no Brasil. E para fazer isso você vai ter que ter dinheiro de infraestrutura. Ponto. Para ter dinheiro de infraestrutura vai ter que fazer reforma fiscal. E ponto. Só que isso aí muita gente tem medo de falar e mais gente ainda tem medo de fazer. Porque se for falar pros candidatos, só vai botar, sei lá, Ratinho, você vai fazer desindexação do BPC e da aposentadoria do salário mínimo? Ou seja, o BPC e a aposentadoria, que são pessoas que estão inativas, não pode subir de acordo com o ganho de produtividade do trabalhador. Porque o que você dá com uma mão, você tira com a outra. É errado. Você pode fazer reajuste. Reajustei porque teve a inflação. Reajuste é uma coisa. Indexação é outra. Eles vão falar que é impopular. Não vão falar. Eles vão falar em mexer na Zona Franca de Manaus, que custa coisa de 50 bilhões para os brasileiros e faz com que o celular do brasileiro seja caro. Eles não vão falar. Ninguém vai falar o que precisa ser feito. Eu vou falar o que precisa ser feito. E eu vou falar de uma maneira que não vai me deixar impopular. Porque ser honesto com a pessoa e não tratar o eleitor como um retardado mental tem lá seus méritos. Eu fui no Nordeste e falei, vocês gostam de vender o voto por aqui. Tem uma cultura de compra e venda de voto. Eu vou prender você se você vender o voto na próxima eleição. As pessoas, é verdade, você tá certo. Porque eu tô certo no fim do dia. As pessoas se adaptam às circunstâncias e fazem o errado por adaptação. Então, a questão fiscal é uma questão central pra gente e nós vamos falar desse tema sem nenhuma vergonha. Sabe por quê? O Milei fez isso e ganhou a eleição na Argentina. Milei falou do remédio amargo. 7 horas e 43 minutos. 44. Vai lá, Daniel Matos, sua vez. Renan, qual o plano aqui, né? Falar aqui do Paraná, né? Você falou que pensa em chegar até 10%, né? Como anda o partido aqui no Paraná? Qual é o plano? Quantos deputados estaduais vocês pensam em fazer? Quantos deputados federais? E se existe conversa com outros partidos ali para estar trabalhando junto com vocês ali? Falou que tem um pré-candidato a governo. Nessa questão do Senado, o partido aqui no Paraná, qual o desenho dele aqui para as pessoas saberem? O partido ele vai propor um modelo de gestão no Paraná que livre o Paraná das oligarquias corruptas que administram ele. Isso é um problema clássico do Paraná. Na verdade, esse é um modelo que faz o Paraná ser uma espécie de Pará do Sul, né? Vocês gostam aqui no Paraná de manter as oligarquias de pé. Então, quase um prazer aqui, né? E isso precisa ser resolvido. A gente tem que tirar essas velhas famílias que mantêm o Estado nessa situação. Isso é um clássico do Paraná. E o nosso grupo político é famoso por isso. O MBL, enfrenta a esquerda, enfrenta, mas a gente enfrenta muito as velhas famílias, e esse é um tema central na nossa campanha. Não é porque acontece no Nordeste que não acontece aqui no Sul, não acontece em São Paulo, talvez aconteça uma intensidade menor, mas aqui no Paraná não. Vocês falam assim, não, vou brigar ali com o Ceará, vem Maranhão, vamos brigar aqui porque a oligarquia é com a gente. E eu acho que fazer esse enfrentamento e trazer esse problema é um negócio concreto, porque isso atinge diretamente a vida das pessoas. O França, que é o nosso pré-candidato a governador, ele vai tocar e vai liderar uma campanha nessa linha. Eu acho que nós não sairemos dessa campanha, até por conta do meu desempenho para a presidência da República e porque haverá muito voto de legenda e voto na chapa, ou seja, quem votar em mim vai votar na nossa chapa. Eu não acho que a gente fará menos de 2 deputados federais e 4 deputados estaduais. Acho que a nossa presença aqui no estado vai ser grande. E eu te falo isso por quê? Porque toda vez que teve eleição aqui no Paraná, a gente elegeu gente. Eleições municipais, a gente elegeu gente em Londrina, Maringá, logo no começo, em 2016. Nessa última eleição, fomos super bem em Curitiba. Então, existe um eleitor nosso que nos acompanha. O Paraná é um estado que, quando eu rodo, nossos eventos são sempre grandes. E agora a gente vai ter uma chapa para que as pessoas possam votar. Então, essa demanda reprimida, ela vai ser atendida. Fernando Tupan. Você falou 2 federais e 4 estaduais. Quem são as pessoas de destaques aqui no Paraná para federal e para estadual do Missão? Que eu conheço basicamente o Luiz e o Will aí, que já conversei com eles algumas vezes. Quem mais, além desses 2, o partido tem que você possa destacar? É sempre injusto com o restante da chapa eu não citar o nome de todos. Tem um dos fundadores do MBL, que é o Pedro Deirô, que tá até aqui comigo aqui na rádio. Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Ele é aqui do Paraná. Ele fez carreira São Paulo, Rio, Mundo, Nova York. Foi músico, retornou. Volto a colocar uma das pessoas mais brilhantes e corajosas que eu conheço. O Camilo, a outra liderança nossa que participou das eleições de 2024 agora. Também um jovem corajoso, está fazendo um trabalho muito bom, muito focado, por exemplo, com comerciantes, trabalhando com questão não só de imposto, mas de injustiça que você tem ali na região de Curitiba. O Bertolucci, o trabalho que ele vem fazendo aqui em Londrina é assustador. O Bertolucci, para mim, é o cara que, em grande medida, soterrou a pré-candidatura do Ratinho ao demonstrar que o Ratinho Júnior, ele próprio, através da família dele, tinha relações com o escândalo do Banco Master. Fez um trabalho muito grande, perdeu a eleição para vereador em Londrina
por apenas 4 votos. Então, assim, são nomes que eu coloco aqui pra vocês. Citamos o Will aqui, que é outro nome central pro nosso time. São pessoas que elas têm compromisso com a agenda, participaram da montagem do partido, têm experiência eleitoral e, acima de tudo, têm inteligência. Acho que tem uma coisa que a gente tem que ter um sarrafo e um corte aqui. Ah, fulano é íntegro. Fala que uma pessoa é íntegra pra entrar na política não deveria ser uma qualidade, porque isso tem que ser uma premissa. Agora, tem políticos mais inteligentes e menos inteligentes. A inteligência, quando vem junto com a integridade, ela gera um foco naquilo que interessa. E faz com que você crie políticas públicas, não apenas, vamos dizer assim, para resolver a vida das pessoas, mas execute e crie coisas que as pessoas nem sequer imaginam que seja bom para elas. Eu acho que ter pessoas inteligentes como nós temos aqui vai fazer um partido, vamos dizer, cruzar essa linha de diferenciação. Por quê? No campo da direita, a gente tem uma série de partidos, especialmente vamos botar o PL, o Novo, e vai ter gente no União Brasil, que vão fazer campanha basicamente, vamos enfrentar o Xandão e viva os Bolsonaro. Basicamente a linha, e é uma linha que vai ter voto e eles vão eleger um monte de gente. Mas vai haver uma parte dos eleitores que fala, ok, para além disso, eu tenho problemas. Como é que eu resolvo esses problemas? Pois bem, nós vamos endereçar esses outros problemas. Ô Renan, me parece, e eu acho que isso é notório para todo mundo, né? O bolsonarismo quer o petismo como adversário e vice-versa. Aqui, tendência de quem quer de fato polarização são os dois grupos que estão na polarização. E aí, como você citou, Caiado, tem o Leite, tem o Zema, o Ratinho, eles tentam se colocar nessa posição de alternativa a essas duas posições. E, de alguma maneira, como você disse aqui também já hoje, você tira votos de todo mundo. Como se colocar, de fato, como alternativa? Porque na última eleição, a gente viu as alternativas naufragarem, né? De quebrar essa polarização. Aí eu queria entender de você o teu pensamento sobre isso. Como se colocar nessa posição e as pessoas entenderem que, de fato, o Missão, e aí tô tirando o teu nome, né? Colocando o Missão como ideia de Brasil, se colocar e as pessoas entenderem. Maravilhoso, olha só. Vamos voltar para 2022, né? Então vamos falar, você tem os extremos. O Lula é um extremo, o Bolsonaro é um extremo. Minha primeira provocação, o Lula e o Bolsonaro não são extremos. O Lula e o Bolsonaro eram candidatos de centro. O Bolsonaro fez um governo de centro e o Lula faz um governo de centro. É um governo de centro com temperinho à esquerda com o Lula e é um governo de centro com temperinho à direita. É um governo sabor esquerda, governo sabor direita. Esse é o game dos dois. Na prática, é um governo administrado pelo Centrão, mais ou menos, vamos dizer, um é um pouquinho mais fiscalista com o Paulo Guedes, pouquinho só, não muito. O outro é um pouquinho mais gastador com o Haddad. E isso. Não há muita. Você nem vai conseguir nominar muitas diferenças entre um governo e outro, tá? E aí vinha a Tebet falar que, não, eu não sou nenhum extremo nem outro, eu sou o centro. Não, eles já eram o centro, eles ocuparam o centro. Nós temos que ter propostas que são radicais no enfrentamento aos problemas brasileiros. Você tem que listar os problemas brasileiros, tem que ser muito duro nelas. Pra mostrar que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, não é que eles não são extremistas. Eles não são nada. Eles não são nada. Eu pergunto pro eleitor do Lula que tá nos assistindo aqui, me dê 3 propostas do Lula agora pra 2026. O Brasil tá numa encruzilhada histórica. O mundo vai ver automação, inteligência artificial, o mundo tá ficando perigoso, os Estados Unidos tá começando a exercitar seu poder militar, a China vai responder, há focos de guerra no mundo todo, o Brasil tem uma economia que foi se primarizando. Como o Brasil vai resolver? Quais são os seus planos? Ninguém sabe. O plano do Lula é... vou dar um pé de meia. Eu não sei. Eu estive numa rádio Nordeste e perguntei pra um radialista e falou, o plano do Lula é o pé de meia. Pô, o pé de meia, o cara é presidente das 10 maiores economias do mundo, o plano dele é pé de meia. E do Flávio Bolsonaro? Salva meu pai. Olha, solta meu pai, por favor, eu preciso que meu pai seja solto. É isso. Isso é muito pouco. E eu vou fazer o contrário deles. Eu vou ser radicalmente propositivo. As propostas que eu vou colocar, elas atacam o problema. Elas são propostas pontudas, no sentido que muita gente não vai gostar. Tava com o nosso amigo aqui, ele não gostou de uma proposta. Ele falou, pô, isso aqui não dá do estado de defesa. E é pra ser assim. Eu vou fazer a pessoa debater proposta conosco. Vocês vão falar do assunto, porque elas precisam falar. Porque senão a gente vai ficar nessa inércia ridícula. Então é aí que eu furo esse negócio de polarização. Que não é uma polarização de extremos. É todo mundo no centro cultuando famílias e nomes que eles gostam. E aí entra um outro ponto. Esses outros governadores aí, eles não são alternativa. Porque o alternativo tem 2 coisas aqui e ele é uma terceira coisa diferente. Eles não são, eles estão abaixo do bolsonarismo. O Flávio, o Zema, o Caiado e o Ratinho, eles estão no banco de reservas. Tipo, você não quer o Flávio? Tem eu aqui, eu tô aquecendo. Toma vergonha na cara. Eles são governadores. O Caiado foi efetivamente um bom governador. O Zema e o Ratinho...
né, levaram. O Leite foi o melhor governador do que esses dois, inclusive. O Leite resolveu a questão fiscal em Minas, coisa que o Zema não fez lá no Rio Grande do Sul. O Leite resolveu a questão fiscal no Rio Grande do Sul, coisa que o Zema não fez em Minas. Então, eles vão parar. Quando que eles vão parar de ser basicamente puxa-sacos que estão no banco de reservas e vão se comportar como alternativa? Eu vou responder, eles não vão fazer isso. Quem tá fazendo sou eu, e por isso que eu arranco o voto deles. Porque eu não tenho vergonha de falar, olha, o Flávio Bolsonaro não é uma porra. É burro votar no Flávio Bolsonaro. Além de se ele ganhar, coisa que não vai acontecer, será um governo ruim, um governo bem ruim, e o Brasil vai continuar ficando pra trás, a gente vai ficar sem mexer nos problemas que interessam pro país eternamente. O Flávio Bolsonaro é uma ilusão pro eleitor de direita. É uma ilusão. O eleitor de direita precisa tomar um Red Pill, uma pílula pra... Pum, nossa! Olha, existia uma coisa por trás da Matrix, hein? Existia. E precisa disso. Ele tem que sair da ilusão. Essa reação sua que você quer falar alguma coisa? Não, vai, Daniel. acho que é nessa linha dele, né? Porque ele critica muito ali o presidente, critica o Flávio Bolsonaro. Para ele alcançar os 10%, tem que trabalhar bastante. Qual seria a principal, né? A estratégia, porque para tentar chegar nos 10% e o Brasil polarizado do jeito que é, tem que ter muito trabalho. Se é essa mesma a estratégia, né? De tentar tirar um pouco do PT, um pouco dos Bolsonaro, um pouco do Centrão. Como que ele pretende, né? De onde vão vir os votos? Olha, eu queria ter resposta pra isso também. Porque é difícil. Porque é o seguinte, o bolsonarismo existe no Brasil, o lulismo também, igual na Argentina você tem o peronismo. Renan, só pra emendar. Aquele voto que é consolidado, o cara que é lulista e o cara que é bolsonarista. Hoje a gente tem essas designações. Esse dá pra incluir na pergunta, dá pra tentar mudar a cabeça dessas pessoas ou você entende que não? Tem um eleitor consolidado que você não vai conseguir mexer. Eu estive no Nordeste com os eleitores mais velhos, especialmente mulheres do Lula. Aquelas pessoas não dá. Assim, você fala, sei lá, é 13. Assim, é 13. Não é que ela vem, nem que não, mas o Lula, veja, você não tá preocupada com a segurança lá. É 13. É 13. Não tem o que fazer. A pessoa só falou 13. Só que o filho dela vai ouvir. Porque o filho dela efetivamente é assaltado. O filho dela não consegue ter um emprego. Ou tirar uma renda ou fazer uma grana. E o filho dela tem um celular. E no celular ele vê a vida em outros lugares do Brasil. E vê que a vida é muito melhor. Ele tá falando, estão me enganando. O filho dessa mulher que fala, é 13. Esse filho aí, ele também olha, vê o tráfico de drogas chegando na cidade dele. Ele tá vendo que ele não vai conseguir constituir família. Ele tá vendo que ele tem uma vida meio inútil. E aí esse cara tá procurando uma alternativa. Eu estou falando com esse cara. Agora dá trabalho. Eu tenho que rodar interiores do Nordeste, rodar de carro, não tem jeito. Então isso é um trabalho e eu vi que dá, porque eu cresci. Hoje, de acordo com a pesquisa Atlas, eu tô com 5,5 no Nordeste. No Nordeste, eu vou melhor no Nordeste do que aqui no Sul. Porque eu fui lá e falei com esse cara. Falei, tua vida tá uma desgraça, não adianta você achar que a eterna solução pro Nordeste é dar uma bolsa pra sustentar uma família aqui e depois você vai tentar a tua vida em Goiás, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. O cara às vezes não quer abandonar a família dele. E esse cara que tem vontade de fazer coisas e crescer, ou até um comerciante que tá lá, esse cara quer ouvir uma resposta diferente. Eu dei essa resposta. Contra-intuitivo. Né? Ninguém imagina que você vai virar voto dessa turma no Nordeste. Eu tava virando. Eu venho aqui pro Paraná e eu preciso falar pras pessoas aqui do Paraná. Vocês estão iludidas com o bolsonarismo. Até quando um povo trabalhador vai ficar votando numa família que não gosta de trabalhar? Até quando? Não faz sentido. O Paraná é o lar da Operação Lava Jato. Foi através do Paraná que vagabundo começou a ser preso. De verdade, político grande começou a ser preso. Aqui na bancada, vocês podem ter críticas à Operação Lava Jato, mas foi a única vez na história que a gente viu isso acontecer em escala. Isso surgiu aqui no Paraná. E aí a gente tá vendo agora um escândalo do Banco Master. Os paranaenses que me perdoem, mas o DNA, as digitais do escândalo do Banco Master vão estar lá no governo Bolsonaro. E vão estar através de decisões, como por exemplo o fim da prisão de circunstância, que depois o Bolsonaro não apoiou para retornar no Senado. Nomeações que eles fizeram, que acabaram com a própria Operação Lava Jato, mas com os instrumentos de investigação. E aí a gente tem um escândalo do Banco Master e a corrupção toda voltou. Pô, o povo do Paraná vai ficar o tempo todo leniente com isso? Se vocês querem trabalhar e querem botar vagabundo na cadeia, que essa é a preocupação do paranaense. Trabalhar, tirar a grana deles e botar vagabundo na cadeia. Será que um cara que nem fala desses assuntos como o Flávio Bolsonaro é uma resposta tão óbvia pra vocês estarem torcendo e fazendo campanha pra ele? Porque se eu pedir pro eleitor do Flávio Bolsonaro me dar 5 propostas do Flávio, não vai dar. Porque não tem. Porque não tem. E aí é isso. E eu vou mostrar pras pessoas que tem outro caminho e que dá pra fazer diferente. Vou virar todo mundo? Não acho que eu vou, porque vai bater num limite ali. Você tem coisa de 15% do eleitorado brasileiro é bolsonarista e vai até o fim com o Bolsonaro. O lulista, uns 25% a 30% no mínimo. E esse eleitor, ele tá travado. Não tem o que fazer. Agora, existem muitos outros. Existem dezenas de milhões de outros eleitores que estão abertos a ouvir.
E aí, levar... E essa pergunta que você colocou é muito boa, que é difícil, se você não tem grana, se você não tá na TV o tempo todo, se você não tá com um jatinho pra fazer, sei lá, 6 cidades grandes no mesmo dia, é loucura, é rock and roll, mas a gente tá aqui, eu vim aqui de manhã, vou depois, e a gente vai fazer o que dá, e vai que a gente desperta as pessoas, né? Vai, Edivaldo Magro, vou te deixar fazer a derradeira, vai. Tá ansioso. Não, é que o Renan acho que é o primeiro pré-candidato. Primeiro que a gente tá entrevistando nessa aqui, né? Pra 26 é o primeiro. É que assim, como a gente já tem uma longa estrada nessa converseira aqui, é bonito esse discurso, sabe, Renan? A gente vê sempre pré-candidato falando, derivando um pouco os temas, mas sempre falando da necessidade de mudança, né, de fazer convencer o sujeito lá na ponta que é possível mudar, e a gente sempre vê que isso não acontece. Quando a gente vai votar, a gente vota por esperança. A única coisa que nos leva a pôr, né, é esperança de que alguma coisa de fato vai mudar. Eu acho esse discurso assim, bonito, mas há uma dificuldade para fazer... Como você vem dizer a pessoa lá que precisa de um pacto federativo, que precisa mudar essa relação fiscal do governo perdulário, essa relação de emenda... É uma dificuldade imensa em cruzar essa fronteira da compreensão. É mais fácil falar no pé de meia, mas é muito difícil alcançar as pessoas com esse discurso da necessidade de mudanças estruturais, que ela é traumática, ela é difícil, ela é de longo prazo, ela traz prejuízo, sim, para o cidadão, né? Você citou Milei, não pode ser, estão acertando lá, mas o processo de acerto impõe enorme sacrifício ao cidadão. Então, assim... Bacana o discurso na prática, a gente já ouviu esse discurso inúmeras vezes. O meu não, hein? Não, mas ele reproduz outros discursos, né? Mas ter esperança é humano. Então, é fundamental, você só vai para a urna por causa da esperança. E assim, minha pergunta é exatamente, que é até convergente com a pergunta que o Daniel fez, como construir esse discurso de fato para esse cara que está nos ouvindo agora, quando você estiver lá num palanque falar com aquele cidadão, como traduzir todas as informações que são numéricas, a gente tem uma dificuldade muitas vezes aqui do cara que está ouvindo, a gente mostrar para ele algumas coisas de resultados, né, de números, e não conseguimos. Então, sim, eu acredito que vocês estão enfrentando uma dificuldade muito grande nesse aspecto e devem enfrentar ali. Fica muito bonito aqui, ali no livro amarelo fica bonito, mas na hora que vocês vão falar lá para o cidadão, uma dificuldade imensa. E todos os candidatos têm, em alguma medida, esse discurso voltado à necessidade das reformas. Né? Como a pergunta do Edivaldo está muito longa, eu vou pedir para que você seja um pouco mais breve, porque nós já... Nosso horário já nós vamos até 8h10, nós vamos até 8h10. Belíssimo discurso dele. Tomei aulas. Me ajuda. Me ajuda, seu Edivaldo Magro. Eu esperei por esse momento. Aí, tá vendo como é que você é, Paulo? Vocês acordaram o Galhofa. Eu esperei por esse momento. Vai, Renan. Tá, vou ser muito rápido. Ser brutalmente honesto. Falar o que o eleitor não quer ouvir. Ser brutalmente honesto é não falar, é não mexer na esperança, entregando pra pessoa uma pílula de mentira. Mas é incomodar a pessoa, fazer ela chegar, através do raciocínio próprio dela, por mais simples que a pessoa seja, a entender que ela vai precisar de um remédio amargo. Todo mundo sabe, é ruim no hospital. Mas quando tá doendo, todo mundo vai no médico, da pessoa mais simples à pessoa mais rica. Todo mundo sabe que em algum momento ela vai precisar fazer coisas ruins que ela não gosta. Que ela vai precisar fazer essas coisas que são certas e sérias pra resolver um problema dela. E hoje o Brasil tá chegando nisso. Nunca o Brasil foi tão corrupto. Nunca o Brasil foi tão tomado pelo crime organizado. Nunca o Brasil taxou tanto as pessoas que trabalham e produzem. Nós vamos falar a verdade brutal pra elas e nós vamos acordar a pessoa. Ou você pode acordar a pessoa falando que a pessoa vai ter uma festa e ela vai se arrumar e sair de casa, que é o que todo mundo faz, que é a esperança vã. Ou eu vou acordar ela dando um susto, vou chegar com um megafone no ouvido dela e falar: acorda, filho da mãe, tá pegando fogo aqui fora, levanta e vamos resolver. É isso que eu vou fazer, eu vou rodar o Brasil com esse megafone, acordando as pessoas pro que importa. Calma, você no tchau, você... Mas boa manchete jornal, brutalmente honesto. Esse é um bom bordão. Vamos com... Paulo Caetano, até amanhã, até a próxima, Renan. Mas... Tchau, Ângelo Rigon. Você se divertiu hoje, hein, pelo visto. Eu gostei. Eu queria... Bem, já foi, né? Não vou... Não, faz a pergunta. Não, que política... Não é uma pergunta, mas é o seguinte. Eu acho que o povo tá preocupado com essa falsa... Não tô dizendo que é... Não é? O político não muda. Nós temos aqui em Maringá, que é onde a pessoa se recorre, é uma Câmara de Vereadores, com 23, a grande maioria é a primeira vez. Eles não só estão repetindo, como estão aprimorando os erros dos outros, gastando bem mais. Então, eu acho que isso assusta o eleitor. Então tem que explicar bem, eu sou novo, sou uma alternativa, porque eu não sou igual aos outros, que são marinheiros de primeira viagem também e fazem barbaridades.
Tchau. Tchau, Daniel Matos. Tchau, Paulo Caetano. Até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Voz Livre. Não se esqueça de ativar as notificações e deixar o like. Te vejo no próximo vídeo.